Oi, aqui é a Anielda e nós estamos aqui hoje na casa da Cristina para registrar a nossa série Mães. Vem comigo que ela tem muito a compartilhar. Obrigada por aceitar o convite. Não, de nada. Prazer. Oi, tudo bem? Aqui é a Anielda Carla e eu estou hoje estreando uma série chamada Mães. Então nós estamos atualmente, vamos começar o mês de maio, o mês das mães, e eu tenho um grupo chamado Almas Criativas. Esse grupo é um grupo online voltado para as pessoas. Elas recebem todo mês práticas mensais para cultivar uma vida mais criativa e leve. Só que nesse grupo existem muitas mães e eu não sou mãe ainda. Então eu pensei, bom, estamos em maio, mês das mães, por que não entrevistar mães e dar para elas a oportunidade de ouvir outras mães e cada uma de uma experiência diferente. Então será uma série de 4 vídeos com 4 mães, nos quais a gente vai conversar um pouco sobre a pessoa além da maternidade, porque muitas vezes as mães, né, nós vamos abordar um pouco isso, elas são definidas apenas como mães, mas não, são pessoas plenas e completas, enfim. E nós, para começar a nossa série, eu convidei a Cristina, Maria Cláudia Cristina. Prazer com todos os nomes. E, bom, eu posso falar um monte de coisa sobre ela, mas eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Então, Cris, fala um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Meu nome é Maria Cláudia Cristina, como ela falou, né? Tudo isso, sou mãe, mas antes disso tudo fui filha, sou mulher, né? Sou artesã, sou uma sonhadora, sou uma buscadora, sou uma conhecedora, sou uma estudante universal de tudo. Quero aprender sempre um pouquinho de cada coisa dentro desse universo da maternidade. Que diga-se de passagem, para todos que me conhecem, eu comecei muito cedo. Né? Já tenho 3 filhos, né? Filhos esses seguidos, um atrás do outro, enfim, e fui tentando encaixar minha vida nesse processo todo. E Cris, me fala uma coisa, quem que era... Vamos começar um pouco antes, né? Um pouco antes da Cristina ser mãe. Então, vamos falar da Cristina criança. Quais que eram os seus sonhos quando você era pequena? Nossa, vários. Dentre os vários, eu queria ser estilista e depois eu queria ser médica. E no fim das contas, eu queria dançar. Teve uma época que eu queria ser bailarina, mas enfim, isso é para uma outra história. Meu corpo não comportava tudo que eu queria ser. Mas nesse processo todo, a Cris sempre foi uma sonhadora também, né? Eu sempre sonhei muito com o futuro, o que ser, o que fazer. Como foi essa questão de se tornar mãe, né, do seu primeiro filho? Como foi? Palavrão não pode, né? Foi complexo. Foi bem complexo. Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe na adolescência. E num período óbvio, né, ainda estava no ensino médio, ainda tinha todos esses projetos, né, tinha vários projetos a iniciar. Com 18 anos a gente queria fazer ainda muita coisa, só que eu fui mãe. Só que neste período eu quis ser mãe, né, eu optei por ser mãe. E aí me privei de algumas coisas e isso é necessário que a gente coloque em pauta. Mas o que significa ser mãe? Ser mãe, porque eu... né, poderia deixar meus filhos com outras pessoas, dar a criação para a avó, que super abraçou a ideia, teria dado também super certo, não teria nada de errado com isso, mas eu me privei por conta da idade, por conta da situação financeira na época, de dar continuidade aos meus projetos pessoais, né, aos projetos individuais. Quando a gente decide ser mãe, toda mãe sabe disso, a gente tem que compartilhar esses projetos para com o rebento que chega, né, e a ideia era, eu quero abraçar mesmo a maternidade, porque era um sonho também ser mãe, né, o sonho da menininha lá, eu também pegava minhas bonequinhas e queria ser mãe, estava no meu projeto de vida, com certeza, ser mãe. E quando eu me vi, né, numa situação da adolescência, engravidando e tendo que ser mãe,
eu optei por ser a mãe que eu queria ser, né? Aquela menininha queria ser a mãe completa, presente, e eu me dei este luxo, né? Você engravidou com 15. Pois é. Não, só para contextualizar, você estava no meio do ensino médio. No meio do ensino médio. Você conseguiu terminar. Como que isso impactou os seus planos e tudo mais? Eu sei que foi um impacto gigante, né? Mas... Então, impactei porque assim, eu venho de uma família onde minha mãe, que é uma tremenda mãe também, não completou o ensino fundamental, porque também foi mãe muito nova, casou muito nova. Então eu tinha dentro de mim essa ambição de, no mínimo, né, completar o ensino médio, de superar de alguma forma a expectativa familiar, que era uma expectativa para as mulheres muito baixa. Então quando eu me vi ainda no ensino médio engravidando, eu tinha como meta fundamental finalizar o ensino médio, porque é questão de honra. E aí eu dei continuidade a isso, né? De primeira, como muitas mães que engravidam na adolescência, meu primeiro impacto me fez sair da escola pela vergonha, pela tristeza, né? Pelo susto, não tristeza, mas o susto de engravidar aos 16 anos. Mas o filho nasceu, eu voltei aos projetos, voltei a estudar, consegui voltar a estudar, porque eu também tenho uma mãe maravilhosa, né, que super apoiou o meu retorno aos estudos, então consegui dar continuidade a tudo isso, né? Na época foi bem difícil, foi bem complicado, mas eu consegui finalizar o ensino médio, tendo ainda mais filhos, né? E aí veio o segundo filho. Pois é. Falei, vou voltar a estudar, vou terminar. Opa, gravidez de novo. Falei, eita. Acontece essas coisas quando a gente é nesse programa. Mas também foi super tranquilo, assim, né? Mediante ao furacão, existe um olho calmo e tranquilo. Demorei pra chegar ali, mas tudo bem. O que eu não consegui manter foi um emprego. E aí eu tive que me virar, né? Porque com 2 filhos, o emprego, como eu disse, né, lá no início, ser mãe era poder acompanhar esses primeiros anos, né? Acompanhar essa coisa que sim é cobrada pela sociedade, mas era algo que eu queria me dar e queria dar aos meus filhos, né? Ter essa aproximação na primeira infância. Então eu optei por não trabalhar mais neste período. E foi bem complicado, porque embora, né, tenha crescido numa sociedade machista em que vivemos, minha mãe sempre trabalhou, sempre se bancou, né, foi uma mãe solteira também que criou 4 filhos, e eu tinha dentro de mim essa vontade de manter essa íntegra, né, no campo social, perante o convívio, né, no mercado de trabalho. Mas assim, por exemplo, no caso, a sua mãe, né? A sua mãe foi mãe solo, ela criou vocês 4, mas no teu caso você teve o apoio do seu parceiro durante esse período. Como foi essa parceria? Porque muitas mulheres, elas não conseguem contar com isso, né? Não tem essa opção, não tem essa estrutura. Pelo que você está falando, você teve uma estrutura ali que te ajudou no processo. Obviamente. Quando eu trabalhava antes, tinham muitas mães que tinham o processo que todas conhecem, né? Trabalha muito, não tem um pai para assessorar, não tem um pai para ajudar financeiramente, muitas vezes, né? E felizmente eu posso me dizer uma pessoa privilegiada, porque eu tinha tanto um marido quanto uma mãe maravilhosa, como eu disse, né? Que podia ficar com os meus filhos, eu não tinha que pagar algo mais, né? Porque o grande lance da maternidade é com quem deixarei meu filho enquanto trabalho, enquanto estudo, se eu posso sim ou não bancar isso. Então é muito complicado. Eu tive o apoio do meu marido, conversamos, foi uma longa conversa, e onde nos determinamos a essa situação, em que eu não trabalharia e ele bancaria a casa e todas as contas, para eu poder fazer esse primeiro acompanhamento da infância dos meus filhos, com a ajuda também da minha mãe. Só que neste período também, eu não fiquei parada, né? Nesse período, como eu disse, eu voltei a estudar, né? Fiz alguns estudos, continuei os estudos que eu queria fazer. Eu vou querer falar um pouquinho sobre isso também, porque, então, no total foram 3 filhos, né? E aí eu queria saber como que foi essa questão porque você está com 3 crianças,
uma diferença pequena, né, de idade entre eles. Sim, de 2 a 3 anos. De 2 a 3 anos entre eles. E como que a Cristina, não a mãe Cristina, mas como a Cristina, você como ser, tem a ver com a sua identidade? Qual foi a parte que você conseguiu cultivar a sua essência? Além da maternidade. Pois é, além da maternidade. Ou era a maternidade, porque também não tem problema se for... não, a maternidade ali era a minha essência, foi onde eu me encontrei. Também pode ter mãe que tem esse encontro, né? Então, na verdade, como eu disse, maternidade estava nos meus planos de infância, adolescência, vida adulta. Ser mãe era uma certeza, então é algo que eu queria fazer, me doar. E fiz, me fortaleci, é algo que me fortalecia todos os dias. O que te fortalece, o que te faz acordar todos os dias. Ser mãe foi muito essencial durante um bom tempo da minha vida, né? Porém, aliado a isso, porque eu também não sou só mãe, né? Eu era uma adolescente, ainda em construção, virando uma adulta, previamente também em construção, a espiritualidade é algo que também me move, né? Algo que também me estrutura. Então, neste período, eu me dediquei muito a essas duas vertentes, assim, tanto a maternidade quanto a espiritualidade. A espiritualidade ainda era um tabu para mim, né? Eu tinha vários preconceitos com muitas coisas na época, e eu achei, né, um campo em que eu podia falar sobre a espiritualidade sem religiosidade. E você falou de 2 pilares, então você falou da maternidade, que era um pilar para você, você falou da espiritualidade, e você também falou, na verdade, um pilar que você falou no início foi dos estudos, e aí você enfatizou isso, então você tem os estudos, a maternidade, a espiritualidade, e como que ficou sua relação com o trabalho? Como que ficaram os seus projetos? Você tocou projetos, como que foram esses movimentos? Por onde você começou? Ok, então vamos lá. Eu parei de trabalhar formalmente com carteira assinada, como pede o figurino, tudo certinho. E aí me vi sendo mãe, num processo em que sim, eu queria ser mãe, mas eu não queria ser do lar. Durante um bom tempo eu fiquei nessa briga interna, porque eu me recusava a ser do lar. Então eu precisava fazer alguma coisa rentável para render. E nesse processo surgiu a venda com chocolates. E no chocolate foi maravilhoso, porque eu engordei a conta bancária e a mim também. Engordei bastante. Porque é um projeto que super dá dinheiro, né? O alimento é algo que reverbera muito financeiramente. E super recomendo a todas as mães aí que quiserem mexer, é algo que vende. Eu fui para esse campo e depois me distanciei, porque eu tive o 3º filho e a coisa vai acontecendo. Como que você acabou mergulhando no artesanato? Como que é a tua história como artesã? O artesanato tá na minha alma desde sempre, eu acho que desde a primeira infância, das aulas de artes da escola. O artesanato meio que já vivia em mim. E aí, nessa época que eu tinha filhos, né, óbvio que um só trabalhando em casa, o rendimento era muito baixo, e eu queria ter mandalas em casa, porque eu sempre fui muito fissurada, assim, em mandalas. E aí eu fui, né, no centro de São Paulo e fiz uma pesquisa e eram todas muito caras. E eu falei, como que eu vou fazer? E aí eu descobri, e eu fui, conversei com uma moça que me vendeu uma mandala no estilo vitral, no espelho, que eu achava linda, né, uma pequenininha. E falou, olha, leva. Ah, que tinta que você usa? Vitral. E aí eu comecei a pesquisar, né, fazer uma pesquisa sublime, pequenininha. E aí eu falei, ok, achei uma dica perfeita. Como que eu vou fazer agora? Né? No que eu vou utilizar? Os CDs começaram a ficar obsoletos. Eu comecei a pegar CD e desenhar no vitral. E aí eu comecei a fazer móveis de mandala. E foi a minha paixão, assim, foi o que me conectou mesmo comigo, com Deus, né? Com essa força maior que existe. É uma conexão que aconteceu naturalmente, assim. Quando eu tava ali mandalando, fazendo as mandalas, além de trazer a decoração para minha casa, que era algo que eu queria, era uma conexão plena com o todo, né? Então você diria que foi terapêutico também para você? Totalmente. Totalmente terapêutico no momento em que a idade vai passando, né? Os anos foram passando, os filhos foram crescendo, cada um, né, seguindo seu caminho, cada um seguindo sua vida.
né? Os meus pequenos já estão grandes agora. Então, e eu falei, ok, e agora, né? É um momento de descoberta mesmo. E agora, quem sou eu? O que realmente vou fazer? Como que vai ser a minha vida daqui pra frente? E aí o artesanato, né, através das mandalas, me trouxe muito essa conexão. Tem uma coisa interessante que eu acho que é legal a gente desmistificar, que é uma visão de que o artesanato ele é apenas um passatempo. Então, algumas pessoas têm essa visão de que o artesanato é um passatempo e não vê muito como uma profissão. Você teve esse embate? Não teve? Você sempre enxergou como uma profissão? Você vê como um hobby? Então, não passatempo, mas as pessoas veem como um hobby? Não Como como você hobby, via? assim, durante um bom tempo. Inicialmente foi esse contato mesmo interno, né? Esse contato eu comigo mesma. E posteriormente a isso, começaram, por que você não vende? Aí eu comecei a vender para os amigos, para os próximos, para a família. Comecei a fazer várias vendas, também comecei a fazer taças decoradas, né? E aí eu consegui vender durante um tempo, mas óbvio, todo momento é uma luta, né? Um nadar contra a corrente, porque todo mundo falando, porque só isso é pouco, não dá dinheiro e coisa e tal. Mediante a minha situação, ao meu estilo de vida, supria a minha necessidade. E aí eu comecei a fazer eventos, aí em feiras de artesanato. Junto a isso também veio um outro projeto, porque eu sou uma pessoa de muitos projetos, um outro projeto que foi a pintura facial em crianças. Nossa, E essa pintura facial também me trouxe um retorno financeiro muito bacana, muito interessante. Né? Além de palhaça, pintar rostinhos de crianças, fazer mandalas, fazer o merrande, eu venho tentando conciliar tudo isso, trazer um foco, porque lidar com artesanato é lindo, é terapêutico, mas, como sabemos, né, Nielda, tem que ter um foco, tem que ter uma determinação, tem que ter um eixo para que nos leve. Hoje, o que motiva muito a continuar nesse caminho é ver tantas pessoas fazendo aquilo que amam, aquilo que gostam, prosperando, sustentando realmente as famílias e tudo mais, porque a gente lida com o trabalho como uma obrigação, tem que ser aquela obrigação diária e fica uma coisa muito pesada, né? Quando você traz para um contexto que sim, o seu trabalho pode ser algo leve, gostoso, tô aprendendo com a Nielda, gente, leve, gostoso, prazeroso, a coisa reverbera. Na verdade, assim, tem momentos que são muito difíceis, Vários. porque assim, todo trabalho, ele tem partes. Se você trabalha com o que você gosta, não é só trabalhar com o que você gosta, é trabalhar com o que você gosta e lidar com várias coisas que você não gosta. Mas essas coisas que você não gosta, você vê um propósito nelas, elas passam a fazer sentido. Então, é uma outra motivação, é diferente de um trabalho que você não tem conexão nenhuma. E aí é aquela máxima de chegar na segunda e tá super triste, ele fica esperando pela sexta. Então, a ideia é não sofrer com isso, né? E você sempre se considerou uma pessoa criativa? Não. Você se considera uma pessoa criativa? Tenho meus momentos. Porque assim, a criatividade, eu acho que ela vem conforme você se abre a ela. Não é sempre que ela está presente, por exemplo. E como foi que você começou a se abrir para aceitar o teu próprio estilo de pintar, o teu próprio estilo de fazer as coisas? Na minha primeira mandala de CD, que saiu horrível. Foi aos meus olhos. Depois eu passei a achar graça nela. Eu achei até bonitinha, porque, né, afinal de contas, existe gosto pra arte abstrata, porque não pra aquela. Tava linda. Então, assim, a criatividade, ela vem quando você se abre, você faz um risco, opa, saiu fora da linha. E tudo bem, né? E tudo bem, saiu da linha, vamos fazer uma folha ali, vamos fazer uma flor. Pra mim, isso é criatividade. E aí, retomando para a questão do emocional, então, por exemplo, algumas mães com as quais eu trabalho, elas têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, elas vão trabalhar e quando elas voltam, elas sentem que tem que fazer tudo em casa e só podem descansar, só têm o direito de descansar depois que a casa está arrumada. Ou outras, por exemplo, é a questão de ter que deixar o filho na escola
e se sentir culpada por deixar o filho na escola. Cada uma tem a sua particularidade do contexto. Eu sei que você já está um pouco distante, agora você está com problemas muito atuais. Não, mas super lembro, a primeira vez que meu filho mais velho foi pra escolinha, ele teve que ir pra escolinha muito cedo, porque o segundo chegou, né? Ainda num período em que eu tava entre trabalhar e ficar em casa. E foi bem triste, pesado, você sair com o bebê no colo e deixar o outro lá aos prantos, né? Uma tristeza muito grande. Falei, poxa, o outro nem deixou de ser criança, já tá chegando o outro, eu tô tendo que abandonar. Esse sentimento existe tanto, acredito eu, que pra criança quanto pra gente, né? Eles não foram pra escola bebê, né? O que foi mais novinho foi o do meio, né? Porque o do meio voltou para a escolinha, porque eu quis voltar a trabalhar, voltei, né? Nesse meio período, acabei deixando passar, mas eu voltei para o mercado formal durante um tempo. Só que ele, mesmo assim, as tarefas existiam, né? Para você o desafio, então, foi aquela questão da jornada, que você tinha muitas jornadas. Sim. Quando você voltou a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, era uma jornada quádrupla, eu acho. O que te fez manter a sua sanidade? O que me fez manter a sanidade? Às vezes a gente pira, surta. Mas a gente tem que manter o equilíbrio, porque o bom nada é tão romantizado desse jeito, né? Não é tudo maravilhoso. Não é tudo maravilhoso, não. É de surtar mesmo, porque acordava cedo, fazia marmitinha para as crianças, deixava com a vizinha, voltava, ia direto para a escola, porque a perua deixava eles na casa da minha mãe no fim do dia, saía da escola, ia lá, pegava as crianças na casa da minha mãe, trazia para casa. Nossa, foi um tempo muito louco. O que mantinha a sanidade nesse tempo, eu acho que toda mãe sabe que você não tem tempo, né? E ter o foco, porque eu tinha o foco de finalizar os meus estudos, né? Eu acho que isso me mantinha no eixo, porque eu estava ali concretizando, né? Um sonho. Concluindo um projeto, né? Que era de finalizar a escola, de educar os meus filhos com sabedoria, né? E manter um casamento. E você acha que ser mãe, ser esposa, define a Cristina hoje em dia? Não. Não, faz parte da Cristina, mas não é o que define a Cristina. E quem é a Cristina hoje? Onde a Cristina está hoje? Então, a Cristina hoje continua sendo aquela menina, aquela buscadora, aquela conhecedora, aquela criança que quer sim aprender, quer aprender algo novo, quer vivenciar algo mais. É a Cristina que se completa com a sua arte, né, com o seu artesanato. É a Cristina que também é mãe numa nova fase, né, num novo momento. É uma Cristina que é esposa, que é filha ainda. Hoje, com os filhos crescidos, é um novo momento, porque além de ser mãe eu vou continuar sendo pelo resto da vida, mas meus filhos vão tomando o rumo deles, e é um momento de redescoberta de mim mesma, né? Então, essa é a Cristina dos dias de hoje. Eu estou me redescobrindo como pessoa, como mulher, como artesã. Novas permissões. Novas permissões. Cris, muito obrigada por essa entrevista. Então, se você tem alguma pergunta que você quer deixar para ela ou para mim, já deixa nos comentários, aproveita e deixa o seu joinha aí, que é muito importante para a gente saber que faz sentido esse trabalho. Tá. E nós continuamos semana que vem com mais uma entrevista. Acompanhem, né, tanto o trabalho da Cristina no Amar_Merandi, que vai ficar aqui em algum lugar no Instagram para ver as mandalas, o trabalho que ela faz, e o meu trabalho no Instagram também com o Niel da Carla. Então acompanhem o trabalho, me siga, e é isso. Gratidão.